Fala, meu amigo concurseira, minha amiga concurseira, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tá com saudade de mim? Eu sei que não, mas vamos trabalhar, né? Independentemente de saudade ou não, eu sei que você não está nem aí para a minha pessoa. O que você quer é estudar, passar na prova, acertar suas questões e se livrar de mim. Então eu estou aqui para facilitar que isso aconteça o mais rápido possível. Você não precisa mais olhar para a minha carinha abençoada. E ao mesmo tempo eu também vou te ajudar a se livrar do Dagoberto, do Wilson, de pessoas daquele nível lá que você conhece. Meu povo, vamos começar a trabalhar a partir desse vídeo e nos próximos, que eu espero que sejam no máximo 3, tá? Mas se der 2 é melhor ainda. Nos próximos vídeos, a Lei de Licitações, conhecida como Lei 8666, 1993, que vai tratar, olha que novidade, de licitação. Nossa, que coisa impressionante, né? Na verdade, a questão da Lei de Licitações, que eu preciso te passar, assim, umas ideologias apenas iniciais, você tem uma previsão legal no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Ali, ele vai tratar para você o porquê da necessidade do tal processo licitatório. E a partir dali eu consigo te mostrar como ele funciona e te dar um conceito. Apesar de eu ter montado o quadro aqui com um conceito lá embaixo, eu acho que eu vou falar de conceito logo para facilitar nossas vidas. Então, olha só, o que é o tal do processo licitatório? Primeira coisa, é um procedimento obrigatório para todos os entes governamentais, para todos os entes formadores da administração pública, direta ou indireta. Só para lembrar que nunca é demais fazer isso, a administração direta, lembro vossas senhorias, que é o medo. Lembra do medo? Pois é. Municípios, estados, Distrito Federal e União. E a administração pública indireta é formada por os entes da fase. Lembra daquela história do psicólogo, que fala para você que é só não tenha medo, é só uma fase que você está passando? Fundação pública, autarquia, sociedade economia mista e empresa pública. Só para lembrar você rapidinho, esses entes, autarquia e esses 4, pessoas jurídicas de direito público necessariamente, esses 3 entes que sobraram aqui, pessoas jurídicas de direito privado. E só para aproveitar o gancho e falar mais uma vez, lembre-se que fundações públicas, quando de direito público e não privado, como é o caso daqui, eles serão considerados autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Passam pelo trâmite todo, que a autarquia também passa criação por lei e funcionamento a partir da própria edição da criação. Nada a ver, né, com licitação, sim, mas eu estou te lembrando, então não enche meu saco não. Olha só, qual é a ideia? Licitação é um procedimento natural obrigatório para todos os entes formadores dessa situação da administração pública. Para que eu preciso licitar? Eu sempre vou licitar quando eu quiser utilizar o dinheiro público para aquisição de bens, para a compra de alguma coisa, que é a mesma coisa que aquisição de bens, para a venda de alguma situação, para a contratação de serviços, contratações de obras e por aí vai. Então a licitação, como um conceito simplista para você, é um procedimento obrigatório formado por processos complexos e muito bem estruturados que levam a administração pública a firmar determinado contrato com finalidade de prestação de serviço, realização de obra, aquisição ou alienação de bens. Está tranquilo esse primeiro momento? Se você for no artigo 175 da Constituição, por exemplo, você vai ver lá, incumbe ao poder público a prestação do serviço público, que ele pode ser feito de forma direta ou indiretamente através sempre de processo licitatório. Olha só, eu te falei, aquisição de material, alienação de bens, obras, serviços, até mesmo prestação de serviço público para a sociedade. Se você não lembra serviços públicos, pega o vídeo lá para lembrar como funciona isso. Até mesmo prestação de serviços públicos devem ser precedidas do processo licitatório. A ideia é garantir a transparência na prestação de que está sendo feito com o dinheiro. É de você saber exatamente aonde que a administração pública está colocando aquilo que você enche de dinheiro, né? Então a ideia de licitação é essa, é um conceito simplista, bem básico, mas que lá no artigo 37, inciso 21, você vai tirar algumas informações importantes. Na sua apostila você tem a produção desse artigo, mas nem se preocupa com isso. Olha só, primeira coisa, sempre vou usar licitação para obras, serviços, compras e alienações em geral, tá beleza? E óbvio, quando eu falo em serviço, tanto eu falo serviço conquistado pela administração, quanto o serviço prestado ao público em geral, tá? A licitação, ela tem como principal finalidade trazer igualdade de condições entre concorrentes. Porque licitação é aquele momento que você, minha senhora dona de casa, vai conseguir me entender bem, é aquele momento que você vai em 3 supermercados diferentes para tentar achar o preço mais barato ou pelo menos algo mais equivalente ao que você espera pagar com uma qualidade decente. Então, olha só,
Licitação é aquele momento em que você vai chamar vários interessados na relação com a administração pública para que cada um apresente sua proposta. Então, a ideia é que esses interessados concorrentes tenham igualdade de condições, independentemente do seu tamanho. Empresas gigantes, empresas menores, empresas iniciando, empresas com grande lastro histórico na sociedade, na prestação de serviço, não me importa. Elas sempre terão igualdade de condição por conta do que se determina no processo licitatório. Então, uma das coisas primordiais, o que o processo licitatório busca? Primeira coisa, igualdade de condição entre concorrentes. Continuando, ele vai falar que tem que gerar obrigações de pagamento, sempre, claro, né? Já que eu estou comprando, alienando, tem que ter uma obrigação de pagamento natural. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe para você. Apesar de dizer a você que a licitação ela tem como principal foco a igualdade entre concorrentes, quando eu digo igualdade de concorrentes ser um ponto positivo e primário da administração, eu preciso olhar um outro lado. A gente tem uma mania meio maluca de achar que sempre que eu vou trabalhar a licitação, a minha busca é pelo menor preço. Isso é a pior coisa que você pode pensar na sua vida. A coisa mais errada do mundo é você pensar que a licitação sempre buscará menor preço. Não estou dizendo que não vai acontecer, porque eu tenho licitação na modalidade pelo menor valor, na modalidade de melhor técnica, mas a intenção por trás da criação do processo licitatório não é meramente comprar mais barato. Minha senhora dona de casa, você é amiga do Datena, você sabe muito bem que quando você vai ao mercado comprar alguma coisa e verifica 3, 4 fornecedores distintos, você até pode achar um mais barato, mas provavelmente aquele não tem uma qualidade tão boa. Então você começa a ponderar entre as opções que você tem, qual é barato ou um preço viável, mas que te ofereça também qualidade, te ofereça também aquilo que você busca de uma forma digna, decente, eficaz. Então preste atenção. Qual é o foco principal da licitação? Encontrar propostas com menor preço? Não. A ideia é encontrar um perfeito equilíbrio entre o preço e a qualidade do que será prestado. Repito, caso a licitação seja criada na modalidade de menor valor, tudo bem. Pode vir uma porcaria por R$10. Agora, normalmente a minha intenção é pagar, mesmo que eu pague 15, mas que seja melhor do que aquele lixo de R$10 e que não seja tão caro quanto o outro de R$20. Que me traga uma qualidade consideravelmente próxima ao que o mais caro traz. Beleza? Então, primeira coisinha assim que eu tenho preocupação é tirar da sua cabeça que licitação busca o menor preço. Você não faz isso com o teu dinheiro em casa. Você também não vai querer que a administração faça a mesma coisa. Se fosse assim, toda a obra ia cair em menos de uma semana. Apesar que na prática não é muito diferente não, mas tudo bem, deixa para lá. Né? A gente está aqui para teoria, graças a Deus. Logicamente que quando você fala em licitação e direito, você tem que falar de princípios. Tá? Esse assunto que eu sempre bato nessa tecla, né? É um assunto que você vai encontrar em tudo. Você pega o vídeo de serviço público, tem princípios. Você pega o vídeo de contrato administrativo, tem princípio. Você pega o vídeo administrativo, segunda aula, tem princípios. E para não ficar de fora, a administração pública também tem. Improbidade tem princípio, processo administrativo federal tem princípio, não tem jeito. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos distribuir esses princípios em duas classificações. Primeiro, os chamados princípios explícitos licitatórios, que são aqueles que você identifica na própria redação da lei licitatória. E os princípios implícitos são aqueles que não estão dispostos por escrita ou por normatização, mas que você encontra na essência do processo licitatório. Tá tranquilo? Por que eu faço essa divisão? Já caiu em prova assim? Já, várias vezes. Perguntando, identifique abaixo os princípios explícitos do processo de licitação. E colocar para você um dos 3 implícitos só para dar uma enganada. É fácil separar. Você não vai memorizar os explícitos todos, você vai memorizar mais os implícitos para poder separar, né? Você vai do mais fácil para o mais complexo depois. Tá tranquilo? Vamos nessa. O processo licitatório, ele vai trazer alguns princípios que nós já vimos na administração pública, mas que nós precisamos converter para a realidade licitatória. Por exemplo, princípio da legalidade. O princípio da legalidade é óbvio em qualquer esfera. Você tem que seguir aquilo que a lei determina. E é isso que a licitação diz. O princípio da legalidade licitatória significa que eu preciso seguir exatamente as regras e procedimentos que a lei de licitações estabelece. Quando eu for iniciar um processo licitatório, dar cabo a esse processo, finalizar o processo, fiscalizar a prestação,
Tudo isso aqui eu não posso fazer da minha cabeça, da forma que eu acho mais conveniente. Eu tenho que fazer exatamente como a lei estabelece. Simples. Princípio da legalidade. O administrador público, para produzir o processo de licitação, ele meramente precisa seguir tudo o que a lei define. A lei vai trazer as fases, procedimentos, etapas, o que você quiser chamar. Beleza? Princípio da impessoalidade é que ele determina que você tem que agir de forma totalmente distante da sua vontade ao realizar um processo licitatório. Quando você for convocar uma licitação, seja lá qual for a natureza, você não pode nunca estabelecer uma facilitação ou um processo de acesso mais prático àquelas pessoas ou entidades que você tem preferência. Você não pode se aproveitar do objeto, do instrumento convocatório da licitação para definir alguma modalidade que faça com que a entidade ou a pessoa jurídica tenham mais facilidade para vencer essa disputa. Então, quando você fala em pessoalidade, amigo, regras objetivas. Você vai afastar total subjetividade no seu procedimento. Se você, por acaso, se tornar responsável por seguir e levar um processo licitatório à frente, a sua preocupação sempre é fazer aquilo que o interesse público espera e não colocar empresas da sua preferência ou instituições da sua preferência como vencedoras ou como possíveis vencedoras da disputa. Beleza? Simples. Lembra muito impessoalidade administrativa, até porque é a mesma coisa. Assim como o princípio da moralidade. Né? Lembra daquela história, o decreto 1171, o Código de Ética da Alta Administração, da Administração Pública Federal? Ele costuma chegar e trazer a melhor definição de moralidade que eu já vi na minha vida, que é o perfeito equilíbrio entre aquilo que é legal e aquilo que é impessoal. Então, para você conseguir atingir a moralidade administrativa, significa que eu tenho que seguir regras legais, mas sempre colocar o meu pessoal afastado da situação. Que também não adianta eu seguir a lei e o meu interesse privado prevalecer. Também não adianta eu seguir o interesse público, mas não respeitar a lei. Então tem que ter um equilíbrio. Respeita a lei, seja impessoal, pronto, você está sendo moral. A ideia é essa, nada mais direto e simples do que isso. Agora vamos trabalhar alguns princípios muito próprios da licitação, porque esses três aqui a gente já viu bastante, inclusive publicidade, que a gente vai falar depois. É quase o limpe todo, né? Só não tem o E porque a lei veio antes da alteração que acrescentou o princípio da eficiência. Mas o princípio da igualdade, ele vai trazer a seguinte situação. Primeiro, eu já sei, igualdade de condições entre concorrentes. Sim, eu sei. Agora, se por acaso eu me deparo com um empate entre as pessoas participantes do processo de concorrência licitatória, como que eu vou fazer para resolver essa situação? O princípio da igualdade diz que, além de manter regras iguais a todos, eu preciso estabelecer a possibilidade de desempate. A lei tem que definir como que esse desempate acontece. E acontece da seguinte forma. Isso aqui está no artigo 3º, parágrafo 2º da sua lei de licitações. Em primeiro lugar, havendo empate entre duas instituições, eu vou dar preferência para produtos produzidos no Brasil. Presta bem atenção na leitura que você vai fazer do artigo, em que ele fala produtos produzidos no Brasil. Não estou falando produtos produzidos por empresas brasileiras. E outra coisa, eu também não estou falando produtos produzidos parcialmente no Brasil. Aqui eu quero produtos 100% produção nacional. Sabe qual é a intenção? Primeiro, garantir que a mão de obra nacional seja absorvida. Segundo, garantir que a matéria-prima produzida aqui dentro também seja absorvida. E terceira coisa, garantir que seja um produto 100% nacional, que isso não me interessa. Tá tranquilo? Imagina duas empresas, A e B. A empresa A é uma empresa alemã, B é uma empresa japonesa. Tá, tem diferença para mim? Agora não. Aí ele fala para mim assim, quem vai ter vantagem? Imagina que a empresa, é a idade, gente, que a empresa A produz algo no Brasil, 95% de matéria-prima nacional. A empresa B, japonesa, 100%. Ela já ganhou o desempate, ela vai ser a vencedora do processo licitatório. Tranquilo? Não me interessa a nacionalidade da instituição ou do presidente dela. O que me interessa é que o produto seja 100% produzido no país. Segunda coisa. Mas olha só, aquela empresa alemã produz 95% no Brasil. A japonesa, 87%.
Então, nenhuma das duas, eu vou ter que confrontar a segunda possibilidade. Que ele vai dizer, produtos produzidos por empresas brasileiras. Quando ele entra no processo de empresa brasileira, ou que sejam especificamente absorventes da maior parte de sua produção aqui, quando eu entro no processo de empresas brasileiras, olha o que pode acontecer. Mesmo esquema do lado, só que eu vou colocar a empresa C empatada também, só que ela produz no Brasil somente metade do produto. A outra parte do produto é produzida lá fora, com matéria de fora, com mão de obra de fora. Bom, aqui eu não estou preocupado que o produto seja 100% de produção nacional. Aqui eu estou preocupado que a empresa seja brasileira. Mesmo que metade da produção seja aqui, metade da produção lá fora, ou vice-versa, começa lá fora e termina aqui, não importa. Quem vence, a empresa brasileira. Tá tranquilo? A empresa brasileira não existe. Meu Deus, o que eu vou fazer? Só tem empresa de fora e ambas as empresas não produzem 100% nacionalmente. Não absorvem 100% de mão de obra e matéria-prima. O que eu vou fazer? Eu vou para o terceiro desempate. Eu vou escolher entre as internacionais a empresa que investe em tecnologia e pesquisas dentro do território nacional. Tecnologia, estou botando um acento aqui, não sei para quê. E pesquisa no território nacional. Tá tranquilo, meu amigo? Então, olha só. Esse é um princípio da igualdade. Estabelece que é necessário que sejam feitos critérios de igualdade e de desempate, caso a igualdade seja tão efetiva assim. Né? Cuidado com esses produtos produzidos no país, que eu falo 100% de produção. Não é necessariamente que tenha produção de 1%. Tá beleza? Com essa informação aqui você já mata qualquer possibilidade de disputa e desempate dentro da sua questão de prova. Tá? Ele não pode te cobrar nada mais além disso. Princípio da publicidade, você já conhece muito bem também. É aquele princípio que diz que, por um ato administrativo ou algo acontecer, ele tem que ser primeiro publicado, segundo se tornar público. Só que eu queria fazer uma observação rápida. O princípio da publicidade aqui, ele vai trazer regras e prazos que você vai encontrar no artigo 3º, parágrafo 3º da sua lei de licitações. Eu não vou trabalhar porque é uma coisa simples e que você tem entendimento por leitura. Que ele vai determinar 45 dias quando for uma concorrência, 30 dias quando... Sabe? Você vai pegar o teu edital, a sua lei ou a sua apostila, que na apostila eu montei um quadrinho para você com todos os prazos legais referentes a qual modalidade licitatória. Então a publicidade não traz só o que a gente já conhece, como também a própria lei estabelece prazos para publicar edital, ou prazos entre publicação de edital e realização do processo licitatório. Tá tranquilo? E cuidado com uma coisa, esse princípio da publicidade é relativizado por um princípio que está encontrado lá nos princípios implícitos, o chamado princípio do sigilo das propostas. Como eu não sou um cara normal, vamos atacar logo esse princípio para a gente poder comparar. Olha só, o princípio do sigilo das propostas, ele confronta diretamente o princípio da publicidade. Deixa eu te mostrar uma coisa. Como é que funciona o processo licitatório de uma forma bem simplista? Ó, eu lanço o chamado instrumento convocatório, que dependendo da modalidade pode ser edital, pode ser carta convite. Quem é esse instrumento convocatório? É aquele que vai determinar as regras do jogo. Qual é o objeto que eu pretendo licitar? Qual é o valor estimado que eu tenho nessa relação? Como que eu quero que esse objeto seja oferecido a mim? Que tipo de prestação eu estou buscando? Regra do jogo, irmão. Instrumento convocatório é a regra do jogo. Você que faz concurso público, qual é a primeira coisa que você lê para poder disputar a vaga? O edital. O edital traz as regras todas. Requisitos para inscrição, requisitos para investidura no cargo, está tudo ali. Atribuições do cargo, valores a serem pagos, local de prova, data de prova, está tudo ali. A regra do jogo está lançada no edital. O edital de concurso é um instrumento convocatório? É a mesma coisa aqui. Então eu posso ter edital ou carta convite, dependendo da modalidade. Instrumento convocatório lançado, nós temos o prazo legal de publicidade entre o lançamento do instrumento e a data de abertura de propostas. Porque essa é a parte mais bonita de todas. O que a gente tem na licitação também é encontrar
uma perfeita harmonia entre seguir a lei, ser transparente e ser lícito no procedimento. Então, preste atenção. Durante esse momento entre o instrumento convocatório e a data de abertura, várias empresas, empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4, empresa 5, vão apresentar suas propostas. Só que essa proposta não pode simplesmente vir aberta e demonstrado a você que qualquer um tem acesso. Essas propostas virão fechadas dentro de um envelope, escondidas dentro de uma documentação própria, lacrada, e que ninguém vai ter acesso, ninguém vai poder abrir essas propostas até que eu chegue à data de abertura. Para poder garantir igualdade de condição. Você imagina, a empresa 1 entra com uma proposta de 10 mil reais, a empresa 2 fica sabendo, joga 9, a empresa 3 fica sabendo, joga 8.900, a empresa 4 fica sabendo. Aí é mole, pô. Aí o último cara que mostrar a proposta, com certeza será o vencedor. Então a ideia é, princípio do sigilo das propostas. Todo o procedimento licitatório, até a fiscalização compensatória seguinte, tem que ser regido pelo princípio da publicidade. Tudo tem que ser publicado, tanto que o edital será publicado em jornal de grande circulação, em locais de circulação média humana, como eu também tenho que garantir o acesso público à informação, com uma exceção, o sigilo das propostas. Até a data de abertura das propostas, os documentos serão sigilosos e não precisam respeitar ao princípio da publicidade. Então, é um confronto direto de princípios. Tudo, uma vírgula, uma borracha que você vai utilizar, você precisa publicar e tornar público. Exceção às propostas. Porque aí seria meio idiota, né? No dia da abertura, todos os lacres são rompidos e todo mundo vai conhecer naquele momento a proposta. É assim que funciona, ou pelo menos deveria funcionar. Tá tranquilo? Já aproveitei e matei contigo um princípio implícito. Princípio da probidade administrativa. Isso é legal, porque eu te falei da moralidade, eu acabei de chutar uma cadeira. Eu te falei da moralidade. A moralidade significa equilíbrio de legalidade e impessoalidade, beleza. Se por acaso você comete um ato ilegal, porém impessoal, ou legal, porém pessoal, você está infringindo a moralidade. Quando você infringe a moralidade administrativa, você vai cair no artigo 11, lembra bem? Da Lei 8429 de improbidade, que é aquela lei que diz no artigo 11 o quê? Atos que atentam contra os princípios da administração pública. A moralidade é uma. Por conta disso, eu digo que aquela pessoa ligada ao processo licitatório que cometer qualquer ato contrário a qualquer princípio que nós estamos trabalhando, principalmente da moralidade, ele poderá ser enquadrado por ato de improbidade administrativa e sofrer todas aquelas sanções que você, meu aluno, lembra muito bem. Que é muita coisa. Suspensão de direito político, perda da função pública. Lembra dessas histórias? Se necessário, ressarcimento ao erário e disponibilização de bens, proibição para contratar com a administração pública, multa. É muita coisa, né, cara? Sem contar a parte administrativa que você pode sofrer junto com isso. A parte civil ou penal, né, que você pode sofrer com isso. Tá tranquilo? Tá de boa? Então, o princípio da probidade diz que você tem que ter atuação proba, reta, leal, justa. Se por acaso não o fizer, você vai também ser enquadrado, além de tudo, na lei de improbidade. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Olha que nome bonito. Tem nome que eu arrepio de ouvir. Tão bonito que eu... Não, porcaria nenhuma, arrepio caramba. O que significa isso? A partir do momento que você decreta as regras do jogo, a menos que um novo edital ou uma nova carta convite seja lançada, eu não posso modificar as regras depois. Por que eu digo vinculação ao instrumento convocatório? Que eu estou preso a tudo que eu lancei no edital na carta convite. Lembra daquela história? Toda licitação é precedida pelo instrumento convocatório que vai trazer todas as regras do jogo. Imagina, eu coloco lá, eu quero licitar uma empresa que conserte ar-condicionado. Essa empresa tem que ter 5 anos de registro de pessoa jurídica, 4 anos de prestação de serviços para a administração pública em geral, municipal, estadual ou federal. 2 anos de, bons serviços prestados à população. Beleza, vem um monte de empresa. Na hora que eu abro a proposta, eu começo a eliminar a empresa, por quê? Porque eu digo, gente,
Ninguém trouxe o portfólio de clientes que tem para poder mostrar o seu conhecimento. Pô, mas espera aí, ninguém pediu no edital comprovação de know-how com portfólio de cliente. Então não dá para, na hora da abertura ou durante esse processamento todo, mudar a regra do jogo. Porque o instrumento convocatório vincula o processo licitatório. Por que acontece muita retificação de edital? É a forma de alterar a regra do jogo dentro da legalidade. Se eu lanço um edital e esse edital precisa ser alterado, eu lanço uma retificação. Depois lanço outra, não estou nem aí. Mas eu não posso simplesmente mudar a regra do jogo sem estabelecer procedimento de legalidade prévio. Tá tranquilo? Essa é a ideia da vinculação ao instrumento convocatório. Por último, princípio implícito, ou melhor, desculpa, explícito, o princípio do julgamento objetivo. Lembra lá da impessoalidade? Que você tem que afastar a subjetividade de tudo que você faz? Pois é, o julgamento objetivo é o momento da abertura de propostas para decisão, definição ou esclarecimento do vencedor. A pessoa responsável pela condução do processo licitatório, ela não pode, em momento nenhum, utilizar de opções próprias, subjetividade. Ela tem que seguir a regra, concorde ela ou não, acha a regra idiota ou não. Ela tem que ser objetiva. Segue a regra, faz o que está sendo mandado, gostou do resultado, gostou, não gostou, dane-se. Porque você não tem que colocar seu interesse ou seus pensamentos na relação. Tá tranquilo? Para a gente fechar esses princípios, meu querido amigo, eu tenho o princípio da competitividade lá em cima, que é isso que eu busco. Quando eu falei para você que a Constituição estabelece que eu busco igualdade de condições, a ideia é tornar o processo licitatório competitivo. Cara, quanto mais você abre a possibilidade do instrumento convocatório receber várias propostas, com certeza uma competição maior te dá mais opções e vai te dar maior facilidade para chegar ao tal do equilíbrio entre preço e qualidade. Se você busca um eletricista específico, você vai encontrar 2 ou 3, com qualificação, com NR, com não sei o quê. O preço vai ser colocado lá para cima pela falta de quantidade de profissionais no mercado. Agora, se você é que nem eu, retardado mental, qualquer eletricista serve, é só o cara saber acender a luz. Tu vai pegar gente te oferecendo serviço por 100 e outro por 10 mil. Lógico que eu não sou otário de pegar o de 100 reais, né? Eu vou pegar um de 150, 200, mas não de 100 reais. Mas a ideia é que eu tenho certeza que eu tenho competição. Quando eu tenho competição, a facilidade de acesso do equilíbrio é muito maior do que quando eu tenho poucas opções. Então a competitividade é o princípio que me traz a necessidade de trazer uma regra do jogo bem flexível, sabe? Evita ao máximo fazer com que o edital ou a carta convite, que o instrumento convocatório, seja muito engessado, que acabe fazendo com que várias opções não participem do processo. Competitividade, basicamente, é a busca por mais opções, né? Por último, um dos princípios que tem o nome mais bonito da história: adjudicação compulsória ao vencedor. Eu, particularmente, acho que é o nome mais legal que já inventaram na história do direito. Que poderia muito bem ser substituído por princípio do assina o contrato com quem ganhou, cacete. Você entendeu? A parte do cacete é sério, tá também lá na lei. Porque, cara, esse princípio é extremamente idiota. Olha que nome mongol que eles inventaram para uma coisa simplista. Instrumento convocatório, abertura de propostas, declaração de vencedor. Pronto, o vencedor foi declarado. Qual é a lógica? Se o vencedor for declarado, com quem que eu tenho que assinar o contrato? Com o vencedor. Eu sei que é meio idiota, mas o princípio da adjudicação compulsória ao vencedor diz isso. Eu sou obrigado compulsoriamente a adjudicar o meu contrato sempre com o vencedor. Eu não acredito que é só isso. Não, não é só isso. Eu estou sendo bem escroto. Mas deixa eu te falar o que esse princípio traz como consequência. Mas a realidade é essa. O princípio da adjudicação pode ser chamado princípio do assino do contrato, cara. Princípio do ganhou, assinou. Princípio do contrato com quem ganhou. O que você quiser. Saiba de uma regra que quase ninguém conhece na licitação, que as bancas têm cobrado muito. Após a declaração do vencedor, a administração pública, ela tem um lapso temporal de 60 dias para confirmar o interesse e acabar assinando o contrato ou para desistir do processo licitatório. É isso mesmo que eu te falei. A administração pública, após declarar o vencedor, ela não garante a você, quando ganha a licitação, que já tem um contrato a ser assinado futuramente. Não. A administração pode
durante 60 dias, pensar, pô, vale a pena continuar? Porque, gente, às vezes, o motivo que levou à licitação se perdeu no tempo. Às vezes, o motivo que levou ao processo licitatório subsiste por conta do tempo que se passou. O que naquele momento era necessário, agora não é. O que naquele momento era uma opção boa, hoje em dia tem tecnologias mais avançadas, que podem sair mais barato. Então, a administração ela tem todo o direito de decidir por não realizar a assinatura do contrato. Só que deixa eu te mostrar uma coisa. Lá em contrato administrativo, nas aulas de contrato, tá, que você tem acesso nos seus vídeos, você vai descobrir que existe o princípio da verticalização, em que a administração pública se coloca numa posição vertical aquele que assina contrato com ela, o particular ou uma outra instituição, pessoa jurídica. Deixa eu te mostrar dois lados. Você ganhou a licitação para fornecer 1000 computadores para a instituição pública. Isso significa que, quando declarou você é vencedor, você pegou no seu estoque e separou 1000 computadores. Aí você sentou, ficou na cadeirinha e contando dinheiro, né? Já pensando, porra, 1000 computadores é muita grana, né? E você fica esperando. 50 dias se passam, 55, 59º dia, no 60º dia, a administração chega para você e fala, olha só, nós desistimos do processo licitatório, a gente não quer assinar contrato, nós não queremos mais comprar os 1000 computadores, porque surgiu uma necessidade imprevista de gastar dinheiro com outra coisa. Você pode entrar com uma ação contra a administração pública por perda de alguma coisa? Por aquele que o pessoal gosta de chamar de lucro cessante? Não. Tu não pode pedir nada. Porque quando você entrou no processo licitatório, você já sabia que você corria o risco de ser declarado vencedor e mesmo assim não ter um contrato assinado. Então não tem como... mas poxa, nesse período de 60 dias veio uma empresa de fora querendo levar os 1000, eu não vendi porque eu prometi para você. Administração pública. Bom, fazer o quê, né? Faz parte, senta e chora. Não tem muito o que fazer. Agora vamos olhar o outro lado. 58 dias se passaram, você já está nervoso, de repente vem uma empresa e fala assim, estamos querendo comprar 700 computadores, pagamento à vista. Pô, já, né, faz aquele barulhinho do caixa, né? Aquele tchim, você já fica feliz, né? Pô, que barulho escroto, né? Aquele barulhinho maravilhoso de dinheiro entrando, sabe? Você começa a sentir as notas no seu bolso. Aí você pensa, quer saber, 58 dias se passaram, até agora a administração não veio, vou vender os 700 computadores. Beleza, vendi. No 60º dia, inclusive, que ela vem te buscar e fala, e aí, beleza, vim buscar os computadores. Eram 1000, você só tem 300 para oferecer para a administração. Aí você vai, você veio buscar, quantos mesmo? 1000, né? Entra aí, cara, fica à vontade, sabe? Senta aí, vamos tomar um café. Você está bem? Quer uma massagem? Quer? Porque você sabe que você fez merda. E se a administração pública quiser, ela pode te ferrar. Porque você tem a obrigação de cumprir a sua parte na relação processual. Você não tem direito a desistir só por motivo de força maior ou caso fortuito. Mas você não pode desistir do contrato nesse período. Só quem pode é a administração pública. Esse é o princípio da verticalização. A administração ela se coloca com prerrogativas maiores do que o participante da licitação ou o assinante do contrato tem. E aí você entra naquela toda de cláusulas exorbitantes e outras coisas mais que o contrato administrativo nos fala. Tá tranquilo, amigo? Então, com isso, a gente fecha, nesse momento, a introdução sobre conceito e funcionamento de licitação. Fechamos todos os princípios. Próximo vídeo, modalidades licitatórias. Tá tranquilo? Grande abraço, até daqui a pouquinho.